Boa noite, gente. Vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Principalmente para agradecer. Agradecer pela vida, agradecer pela saúde, agradecer pela presença sempre de pessoas amáveis, amigas ao nosso lado. Agradecer o apoio que sempre encontramos nos momentos difíceis. Agradecer a dádiva da vida, do aprendizado. Agradecer a dádiva do trabalho. Agradecer também a dádiva de poder exemplificar, ajudar também aos demais a se instruírem, assim como nós nos instruímos. Que a gratidão possa estar presente na nossa rotina, para que nos tornemos pessoas sábias, pessoas generosas, desprovidas de egoísmo, que possamos compreender e exemplificar, que possamos conhecer novas coisas, desbravar novos horizontes, sem perder o chão, sem exaltar o ego, sem nos tornarmos vaidosos ou arrogantes. Que o ensino, que o aprendizado enriqueça nosso espírito, mas também adoce o nosso coração. Que hoje e sempre, além da serenidade que almejamos estar presente em nosso íntimo, tenhamos também paz de espírito, a força para estarmos sempre elevados no bem. A caridade como estandarte, a paciência como nosso lema, e o amor sempre presente no coração. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje nós vamos iniciar então o item 96 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. E o texto do Evangelho que nós vamos abordar está em Marcos, capítulo 15, versículo 17. Chama-se A Coroa. Então vamos ler o trechinho. E vestiram-no de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos, e a puseram na cabeça. Qual que é a intenção que tinham em fazer isso com Cristo? Zombar dele, desmerecer a tarefa enorme que estava imbuído, diminuí-lo, mas conseguiram. Os séculos comprovaram que não. Mas ainda hoje existem pessoas que não entendem a figura do Cristo e ainda, por não entender, fazem a mesma coisa, vulgarizam-no. Recentemente a gente viu num programa de streaming, na Netflix, um especial de Natal onde o Cristo é ridicularizado, né? Se tivéssemos a condição de saber o que o próprio Cristo
achou daquilo? O que vocês acham que ele falaria? Ele ia falar: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Nossa, ele pensou aquela frase. Eu acho que ele ia dar risada. Porque é tão infantil. Como que nós comportamos juntamente com as crianças que estão começando a falar, começando a engatinhar, fazendo aquelas mil e uma atrapalhadas? A gente entende que são crianças, né? Como que o Cristo olha para nós? Somos tão transparentes ao seu olhar que ele jamais julgaria, a tanto que não nos julgou, né? E ainda aconselha-nos a não julgarmos uns aos outros, porque ele sabe toda a nossa natureza, que ponto que nós estamos, que grau de infantilidade, de ingenuidade que nós temos ainda. Então, isso para ele é relevante. Mas para nós é meio chocante, né? É como se fosse assim, desmerecer a fé alheia. Não soa mais ou menos assim? Só que não pode. O próprio Cristo nos orientou: oferecei a outra face. Então, qual seria a outra face? O contrário. O contrário daquilo que nos é imposto. Para que assim o mal não propague, não crie forças. E outra coisa, para que nós não venhamos a exemplificar o mal. Porque temos ainda esses arroubos de brutalidade, de revide, de falta de perdão. Mas o Cristo não agiu assim. Em qual situação da sua crucificação que ele reagiu? Nenhuma. Olha que ele foi brutalmente, né, achincalhado, maltratado, né, escarnecido, e não perdeu a postura. É um grau de superioridade assim inimaginável. Mas aqui nós estamos falando da coroa, né? Coroa de espinhos. E vestido de púrpura, semelhante ao rei, né? Rei dos judeus, e tecendo uma coroa de espinhos, e puseram na cabeça. Eu acho que graças ao trabalho do alto, estamos saindo de uma fase bruta da história da humanidade, entrando numa fase mais racional, uma fase mais amena. Mas vocês vão dizer assim: mas você está falando isso numa época que nós estamos em guerra, início de guerra? Mas já foi pior, né? Foi muito pior. E tudo tem um porquê, tem os seus porquês. Mas nós estamos entrando realmente numa era muito mais tranquila. E aí nós vamos ter condições de aperfeiçoar o nosso conhecimento, desenvolver as nossas potências. Imagine o seguinte: a gente luta, persevera para se aperfeiçoar, para aprender, para fazer reforma íntima, se melhorar. Aí chega num ponto que você está preparado, ou assim, prestes a iniciar essa nova fase. Aí as portas do universo se fecham para a gente. Não, nesse mundo não vai dar para fazer isso que você quer fazer, não. E aí? Imagine que nós estejamos no ponto que nós estamos hoje aqui, de liberdade, de conhecimento. A gente tivesse uma máquina do tempo aqui, vamos entrar na máquina do tempo e vamos voltar para 1400.
E agora nós vamos viver lá, em 1400. Tudo que nós aprendemos aqui, nós vamos experienciar lá. Vai dar certo? Vamos ter liberdade para isso? Vamos ter ambiente para isso? Vamos ter pessoas que vão nos entender? Que vão conseguir compactuar com a nossa forma de pensar, de agir, de ser? Então, o nosso mundo está em processo constante de aperfeiçoamento. Então, ele vai melhorar. É lei. Tudo evolui. Tudo nesse universo evolui. Então, não há o que temer, porque é da lei. Aí, o que faria, então, esse nosso planeta, essa nossa escola aqui, desacelerar o passo? Os nossos passos, as nossas escolhas. Uma vez que nós estamos imbuídos da ânsia de conhecer, de saber, de melhorar, de aperfeiçoar, vai ser nos concedido esse caminho, naturalmente, porque é essa a finalidade da vida. Nós somos criados para isso. O que nos atrasa, o que nos limita, somos nós mesmos. Então, enquanto estivermos agindo bem, no que é correto, e queremos desenvolver, sermos ativos nesse bem, vai nos ser dado campo para esse desenvolvimento. Então, isso é fato. Não há o que temer com relação a isso. O que nós tememos? A nossa inércia, a nossa pouca vontade, a nossa arrogância. Aquela arrogância de pensar que nós sabemos tudo, que nós somos melhores. Essa atenção nós temos que ter para conosco. Errar, erramos. Mas estamos aí retificando dia a dia posturas, palavras, comportamentos e nos aperfeiçoando. Muito bem, feita essa pequena introdução, vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre o item 96, tá? Vamos lá. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. O que seria triunfos mundanos? Os triunfos efêmeros daqui do mundo. Né? O que seria isso? Fama, destaque, poder, grana e outras coisas do mundo. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado, se comprazem nos grandes espetáculos, através de enormes demonstrações de força política. Pois é, olha o homem aí colocando o seu dedinho no que não deveria, né? Porque na realidade, o que tem de difícil da gente entender no Evangelho? Se você tivesse que escrever ali algumas linhas, eu acho difícil de entender no Evangelho isso. O que você escreveria? Do Evangelho. O que é difícil de entender no Evangelho? De entender nada, de praticar. Então é bem simples. É uma coisa que seja difícil de entender? Entender não tem nada difícil. Difícil é praticar. Tá. Viver. Vamos lembrar lá na época do Cristo, né? Há 2000 anos atrás. Era difícil para o povo na época entender que o outro era seu irmão. Que um escravo tinha o mesmo valor que uma pessoa da corte. Essa igualdade, para eles era motivo de escândalo isso, né? Mas e hoje aqui para nós? Se eu falasse assim que nós somos idênticos àquelas pessoas que estão assim lá na Cracolândia, não tem nada de diferente. Causa escândalo?
O que difere? As escolhas. Só. São filhos de Deus? Nós somos? Eles têm inteligência? Nós temos? Eles têm um corpo que funciona perfeitamente? Nós temos? Tem uma mente que raciocina? Tem um espírito que anima aquele corpo, que impõe as suas vontades? Então somos todos iguais. A diferença é o quê? As escolhas. Só isso. Então, o que tem de diferente, de difícil de entender no Evangelho? Que existe vida depois da vida física? Será que isso é um entrave? Para muitos é, né? Acreditar que existe vida fora da matéria. Mas a própria ciência explica isso. Se você tiver um pouquinho de boa vontade de procurar entender isso, você vai ver que nós estamos lá no ginásio, né? no colégio, estudamos tabela periódica dos elementos químicos, lembram? Na minha época tinha 100 e poucos elementos, 108, na minha época. Hoje essa tabela já está bem maior, né? E cada vez mais estão descobrindo elementos químicos. Vai chegar um ponto que aquilo que está ainda sobre o véu do desconhecimento vai vir à tona. E a ciência vai comprovar que existe a vida depois, em outra dimensão. Uma vida física, igual a nossa. Outra dimensão física. Já está acontecendo isso. Já tem. A física quântica, eu não entendo nada de física quântica, mas já é já desponta para isso. Já está acontecendo isso, né? Então, o que tem de escandaloso de você saber que você reencarna, anima um corpo desse por algumas décadas, adquire experiências, enriquece seu conhecimento, retorna à pátria espiritual e vai nesse vai e vem, como se fosse cursos. Você vai para o colégio, faz um ano de curso, tem umas fériasinhas, depois volta, e assim vai. O que tem de difícil de entender isso? Não tem nada de difícil. Então, aonde está a dificuldade de colocar o Evangelho em prática? Na maior e mais difícil batalha que nós travamos contra nossa imperfeição. Então, nós mesmos. Nós somos o nosso maior obstáculo. Vamos em frente. E forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Está falando de nós aqui. Epa, meu braço pegou. É forçoso reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes, tendem às mesmas inclinações. Por quê? Porque a doutrina é nova, mas os espíritos são velhos. Nós carregamos conosco, né, as bagagens de encarnações anteriores. Então, estamos ali sendo colocados à prova. Né? Você vem o seu eu antigo numa ciência nova. E você quer colocar os seus antigos hábitos dentro dela. Aí modifica a sua essência. Né? Ou então mistura as coisas. É tão comum misturar. Por exemplo, as pessoas que têm uma certa mediunidade. Mediunidade não é patrimônio do espiritismo. Mediunidade tem nada a ver, né, uma exclusividade do espiritismo. Mediunidade apenas é utilizada como um mecanismo de trabalho dentro da doutrina espírita. Só isso, mas em outras doutrinas, em outras religiões, também a mediunidade se manifesta. Então, muitos que têm essa propriedade, né, esse dom, fazendo valer ainda o seu eu antigo, utilizam
para benefício próprio. Quantas pessoas que cobram consultas, mas desconhecem verdadeiramente todos os meandros que estão por trás dessas ações, né? Tudo tem consequência. E aqui no Espiritismo, na doutrina espírita, a gente aprende tudo sobre tudo. Falamos abertamente tudo sobre tudo. Orientamos, cada um age, logicamente, de acordo com a sua convicção. Mas dentro da doutrina espírita, ela é retilínea, ela não abre espaço para mistificações, para inclusão de coisas que não lhe pertencem, de práticas que não lhe pertencem. E assim como o cristianismo era simples, a doutrina espírita também é simples na sua essência. E logicamente profunda, porque ela tem que falar sobre tudo, né? Ela explica sobre todas as questões. Então, resumindo, aonde que está o mal ali? Está realmente na nossa fragilidade. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas no mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados e desviados. Aí, ó, uma amostra da fragilidade nossa. Quando nós nos sentimos, pode ser na nossa casa, no nosso local de trabalho, aqui no centro espírita, quando nós nos sentimos perseguidos, contrariados, desditosos, o problema não está no exterior. Mas eu estou sendo maltratado por uma pessoa. Então você está sendo ofendido? Estou sendo ofendido. A escolha é sua. Você está escolhendo se sentir ofendido. É só não se sentir ofendido. É verdade a ofensa? Não. Pronto, morreu. Não dê raízes a isso. Falam mal de mim pelas costas. É verdade? Não. E aí? Caçoam de mim. Que caçoam? É verdade? É verdade. Então retifica. É você que está errado. Não é verdade. Despreza. Tudo é escolha. A vida é simples. O Evangelho é simples. A gente complica. E a maioria dos nossos sofrimentos somos nós, absolutamente nós que criamos. E a gente põe a culpa no mundo. A gente fala tanto de sintonia, né? A gente fala tanto de sintonia aqui. Acho que eu devo falar isso há mais de 10 anos aqui no nosso estudo, falar sobre sintonia. É muito simples você não ser prejudicado. Muda de sintonia. Tal pessoa está nesse padrão vibratório aqui, está me caçoando, vamos supor, caçoar, falar mal, etc. Está nesse padrão vibratório. Livre outro. Não vai te pegar. Mas se você descer ao mesmo nível, vai te pegar. É simples. Obsessões funcionam desse jeito, né? Tem gente que chega ao centro espírita falando assim: nossa, eu estou com um obsessor, está acabando com a minha vida, está me atrapalhando. Tá. Como que eu livro desse obsessor? Aí pensa assim: o centro espírita é um lugar que o pessoal dá um jeitinho lá,
Vou no centro que eles dão um jeito. O centro espírita, ele ajuda as pessoas? Sim. Vai negar auxílio àquele que está batendo na porta? Não. Geralmente o auxílio acontece tendo merecimento. Acontece. Às vezes acontece. Quem tem mais merecimento é o obsessor do que o obsediado. Então o obsessor vai ser atendido. Vai ser cuidado. E nessa caridade, nesse atendimento que é feito a este, morre-se a causa ali, né? A causa do transtorno, e a pessoa volta ao normal. Só que o obsessor seguiu adiante, mas o obsediado continua paradinho ali naquela faixa vibratória. Então é que a gente comumente fala assim: sai um, vem outro, né? Então, porque ela sintoniza ainda um padrão vibratório muito baixo que vai atrair espíritos da mesma estirpe. Bom, a culpa é do universo? Não. A culpa é dos obsessores? Não. A culpa é das nossas más tendências, das nossas escolhas. Ser feliz é uma coisa muito simples. Muito simples. Basta querer. Quem está assistindo pela internet fala assim: pode internar, isso aí que é louco. Pode internar. O que pode me fazer infeliz? Tá. É uma pergunta que eu estou direcionando a vocês. O que pode te fazer infeliz? As nossas escolhas. Cita uma. Uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós que vai te fazer infeliz. Ingratidão. Ingratidão, tá bom. Você fez alguma coisa para alguém e esse alguém lhe virou as costas, mal agradecido, e ainda fala mal de você. Isso vai te fazer infeliz? Não, agora não mais, mas me faria no passado. Dói, não dói? Na onde? Na nossa vaidade. Ah, mas é difícil. Eu sei que é difícil, mas é difícil mesmo. Eu falei agora há pouco, a maior luta que nós travamos é contra nós mesmos. Quando nos era a coroa de espinhos do Cristo, ele tinha duas opções: ou compreendia, aceitava, perdoava, ou então se fazia de vítima e ficava revoltado, sofria. O que ele fez? Compreendeu. Se você quer evoluir, você tem que estar um pouco acima daquilo que te fere, para que aquilo não te atinja. Então, o fato de perdoar, você tem que estar acima do ato que lhe foi praticado. Ah, foi uma ingratidão. Tudo bem. Você consegue superar a ingratidão? Consigo. Foi uma traição. Você consegue superar uma traição? Foi um desencarne de um ente querido. Você consegue compreender o mecanismo morte e vida? Você consegue compreender a justiça divina atuando nessas duas plataformas, morte e vida? Plano espiritual, plano físico? Consegue entender? Consegue aceitar? Consegue entender que está tudo certo? Que nada nesse mundo acontece sem consentimento do homem lá de cima? Que ele é soberanamente justo e bom e que faz tudo pelo nosso bem, mesmo que a gente ache que não? Então essa visão, essa elevação do nosso padrão de pensamento, comportamento, aceitação, que vai fazer com que nós estejamos acima da média. Mas isso é escolha. É só escolha. É o exercício diário da reforma íntima nossa, de querer, né? Pega uma criancinha de 3 anos. 3 anos.
Pega uma varinha de marmelo e dá umas batidinhas nela. O que ela vai fazer? Vai chorar. Faz de conta que essa criancinha somos nós adultos. E essa varinha de marmelo é a vida que vai nos corrigir. Às vezes a golpes suaves, mas vai doer um pouquinho. Mas vai nos corrigir. E a gente se revolta. Escolha nossa. É o padrão que nós estamos. De inferioridade, de ingenuidade. É só isso. É só isso. Escolhas. Mas você está fantasiando, está simplificando demais. O Evangelho não é simples? Mas tem umas escolhas que mesmo que a gente queira, a gente não consegue. Eu penso assim, eu consigo ser tão desapegado como o Chico foi, eu não consigo, por mais que eu quero. Por isso que nós temos obstáculos para nós exercitarmos esse ponto. Nós estamos, vamos dizer assim, num ponto uma zona de conforto. A gente atinge uma zona de conforto. Para você melhorar, você tem que sair da zona de conforto. Então, como que você sai da zona de conforto? Tira-se o seu conforto. Aí você tem que se esforçar para voltar à sua zona de conforto de novo. Então, por isso que na vida nós vamos ter sempre obstáculos. Sempre. Porque é Ele que vai nos dar esse upgrade. Ele que vai nos fazer elevar a outro patamar. A menos que a gente já tenha uma certa compreensão dos mecanismos da vida e a gente antecipa isso. Mas aí é a tal da escolha. Junto com o intelecto. Nós conversamos no comecinho. Por isso é tão importante o desenvolvimento intelectual. Para você saber. Você tem que saber os mecanismos e saber como aplicar na sua vida. Então, assim, só por intuição, não dá para chegar nesse tipo de desenvolvimento. Então, no plano que nós estamos, essa varinha de marmelo ainda é necessária, que é o elemento dor. Tá? O elemento dor é necessário para o nosso impulsionamento, mas esse mecanismo, uma hora, vai parar de funcionar. Aí vai ser por nossa conta. Mas aí a gente já está em outro patamar. Eu acho que a gente não tinha nem a noção do que é desapegar. Eu preciso desapegar para não ser. Eu acho que só esse entendimento, para mim, já foi grande avanço. Porque antes eu não sentia que é o desapego, que é o orgulho, mas é o orgulho, isso que estamos fazendo ser. O reconhecimento. Mas daí mudar ainda vai ter a evolução. É só o que a grande maioria não reconhece nem esses sentimentos. Pois é. Por isso a vivência, a experienciação é necessária. Por isso conviver com pessoas diferentes é necessário para que desperte. Tem que ter essas arestas para que a gente sinta, né? Sinta os atritos que vão fazer com que a gente se aperfeiçoe, que a gente lute e, consequentemente, melhore. Né? Obstáculos são necessários. Se você analisar o reino da natureza, vamos lá para trás. Lá para trás. Sai do hominal e vamos lá para o animal. Como é que funcionam os estímulos para o desenvolvimento do intelecto? Sobrevivência. Lei de sobrevivência. Você tem que desenvolver o mecanismo da sua mente para você não morrer e para você se alimentar. Então, nesse reino, há o quê? Todo um ambiente preparado para desenvolver a potência de cada um desses elementos. A gente acha justo? Eu não acho justo ter herbívoros e carnívoros juntos, mas tudo funciona numa perfeição, né? Então, sai de lá e volta para o nosso aqui. Tem certas coisas que a gente também não compreende, não acha certo, não acha justo.
mas é necessário para que um ajude o outro a evoluir. É justo você pôr criminosos junto com pessoas religiosas, uma sendo afetada pela outra? Se você for pegar esse parâmetro e recuar lá atrás, você vai ver que os mecanismos são mais ou menos parecidos. Há uma similaridade, né? Então, cada um ajuda no despertar da potência do outro. Tudo a seu tempo, logicamente. Mas a perfeição das leis que nos regem é uma coisa fantástica. Fantástica. Ali que eu estou? É. Mas, nossa, tá tempo. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuarmos a inquietação? Naturalmente, o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Ressurreição é o quê? É nascer, né? Nascer divino. É o quê? Um renascimento melhor, mais avançado. Então, o que é necessário? Ainda espírito, sofrimento e trabalho incessante. É o que nós vemos em todos os reinos. Constante trabalho e aperfeiçoamento, até que a mente esteja preparada, até que a essência esteja totalmente cristalina. Aí o desenvolvimento é outro que nós aqui não sabemos, não temos nem noção. A gente sabe que pode nos esperar lá na frente, sermos assim um anjinho da guarda, assim meia boca, né? Depois um médico, enfermeiro espiritual, uma coisinha assim, né? A gente sabe até uns certos parâmetros. Depois a gente não tem a mínima noção do que nos aguarda. Pelo menos eu não tenho, se vocês tiverem. Eu não tenho nenhum parâmetro não. Mas que coisa boa é. Pensa no mundo perfeito, perfeito de pessoas perfeitas. E você sendo perfeito. Deve ser legal, né? Tem uma dica disso aí no livro Renúncia. Lá no comecinho do livro, vocês vão ver que ela estava, a Alcione estava vivendo um mundo muito mais evoluído, muito mais perfeito. E o que ela estava desenvolvendo? A música, né? Ela estava aprendendo uma forma muito mais avançada sobre música, se não me falha a memória. É a música, porque o irmãozinho dela tocava. Então, quando nós alcançarmos o merecimento de estarmos em um local mais elevado, mas isso não implica que nós não venhamos a retornar para as regiões mais sombrias em missão de trabalho. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Rua Nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas negando-lhes a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. Por que espinhos, então? Porque, vou falar a verdade, lidar com o ser humano é meio doloroso, né? É meio doloroso. Ver uma pessoa sofrer é doloroso. Às vezes mais doloroso do que quando é com a gente. Isso com um ente querido ainda. E se você vê que uma pessoa que você gosta, que você admira, que faz parte do seu núcleo de amigos, de família, vai indo por um caminho totalmente errado, que vai dar zebra lá na frente.
Você não pode fazer nada se não sofre. Sofre pelos outros. Quanta gente faz coisa errada. Quanta gente faz coisa errada e não sabe que está fazendo coisa errada. E vai ter consequências. Um dos maiores problemas que o ser humano causa para si e para o outro é oriundo da falta de empatia. É muito comum. Que não se cumpra um mandamento da lei de Moisés, que vai dar um problemão. Não cobiçar a mulher do próximo. Parece um mandamento assim tão humano, né? Uma coisa tão humana, mas é muito simples. Você está ali causando um atrito direto com outra pessoa, entrando num universo que não lhe pertence, atrapalhando a vida de outra pessoa, que nem sempre, ou quase nunca, está preparada para reagir condignamente. Então, inicia-se aí um processo do quê? De vingança. Você faz mal para determinada pessoa, por imprudência, por dar asas às suas fantasias. Você entra no universo que não lhe pertence, desarruma-o e, consequentemente, toda ação tem reação, tudo que você tira do lugar, você tem que pôr no lugar. Você cria um karma aí gratuito, um atrito gratuito, que vai fazer com que dor e sofrimento estejam presentes no núcleo de pessoas, simplesmente porque não seguiu um mandamento: não desejar a mulher do próximo. Se bem que hoje em dia não está muito em moda isso não, porque deveria fazer uma correção: não desejar a mulher / homem do próximo, porque agora, com essa liberdade, né, que as pessoas têm, que a mulher tem, também o contrário também acontece. Então, é preponderante saber que tudo tem repercussão. Quando você entra no universo de outra pessoa, você faz um estrago para corrigir. Às vezes, gasta-se muito tempo, muita energia que poderia ser evitada. É tipo assim, um suicídio, né? Um suicídio, o que faz? Você desorganiza todo o seu veículo modelador da forma, né? E depois você vai gastar muito tempo para você reorganizá-lo. Nessa questão, você desorganiza o núcleo familiar, ou núcleo de relacionamento que você desarrumou, você vai ter que arrumar. E às vezes, para arrumar isso, se a pessoa, né, não perdoa ou inicia um processo de perseguição, de vingança, etc., de ódio, você é o diretamente causador. Então você vai estar sempre ligado. Enquanto aquela pessoa não se reharmonizar, você também fica desligado daqui. Viu, como uma escolhinha boba, né? Um ato falho pode levar aqui a décadas e décadas de sofrimento, às vezes até séculos. Tudo por escolha. Mas é aprendizado? É aprendizado. Então, você aprender de uma forma rápida ou de uma forma lenta depende exclusivamente do nosso padrão, das nossas escolhas. Evangelho é simples. Segue e tudo vai ter uma beleza. Ah, mas eu tenho dificuldade em me conter. A vida vai te conter. Se você não se contém, a vida te contém. Se você não se doutrina, a vida te doutrina. Se você não se retifica, a vida te retifica. Escolhe o mecanismo.
Qual que é o menos doloroso? O totalmente indolor é você seguir o caminho do Evangelho. Mas a gente segue. Então, tá aí uma pergunta que a gente tem que se fazer constantemente. Queremos ser felizes, né? Quem que é o gerador da nossa infelicidade? O outro? Não, nós mesmos. Então por que nós não somos felizes? Porque a gente não assume, a gente não fala uma felicidade, a gente sempre acha que é o outro. Felicidade, amor, caridade, benevolência, tudo isso para mim eu ponho num pacote só, é como se fosse uma fonte, que ela só sai do nosso coração. Só sai. Não entra. Só sai. Então nós temos que ter dentro dessa fonte todos esses elementos para que flua. E aí sim, quando ela flui, nós somos aquilo. Flui amor, nós somos amor. Flui caridade, nós somos caridade. Flui serenidade, nós somos serenidade. Flui desapego, nós somos desapegados. Mas a gente espera do outro, que o outro coloque na gente esses elementos. Vai, senta e espera bastante, bem confortável, porque vai demorar. Enquanto nós jogarmos nas costas dos outros aquilo que nos compete fazer, vamos ser infelizes. Volto a bater na tecla. Questão 909, livro dos Espíritos. Eu acho que essa questão a gente tinha que ter todo dia de manhã. Ler. O que fala mesmo? Esqueci. O que fala a questão 909 mesmo? Como superar as nossas más tendências, né? Como é que é mesmo? Como fazer um esforço muito insignificante. Os Espíritos humilharam a gente, né? Nessa resposta. Muito insignificante. Uma coisa insignificante já é pequena. Muito insignificante é uma coisa que não existe, praticamente não existe. O que falta é vontade. Não temos vontade, e isso demonstra uma coisa, que somos ingênuos, igual uma criancinha de 3 anos de idade, que faz birra quando Quer as coisas. Quando contradiz as suas vontades. Né? Não é Faz feita birra. bom. A gente faz birra e chora e fica infeliz. Olha que beleza. Só crescer, gente. Só crescer. Escolha nossa. Isso é escolha nossa. Essa é a parte boa do Evangelho, né? Que nos mostra o caminho. Segue quem quer. É bom saber que é fácil. Vamos para o 97? Então, amas o bastante. Esse capítulo, isso está no capítulo 21, versículo 17 do Evangelho de João. Perguntou-lhe terceira vez. Deve ser Jesus que está perguntando, né? Simão, filho de Jonas, amas-me? Amas-me? Jesus perguntando a Pedro, né? Não, Pedro, filho de Jonas, você me ama? Vamos trazer para o nosso. O que quer dizer se você me ama? Esse amas. O que é amor? Está aí uma das coisas mais difíceis das pessoas compreenderem o que é amor. Né? Que é uma palavra que é usada para tanta coisa, né? Eu vi uma vez que você falou que o outro engloba, são coisas. E a palavra amor hoje em dia está muito banalizada. Muito. Então, as pessoas levam a palavra amor
amo a minha pastora, eu gosto, eu cuido bem, eu trato bem, mas eu acho que esse amo está sendo levado para um monte de coisa que não é. Não sei se eu estou me fazendo entender. Sim, banaliza-se a palavra. Ela é usada para fins que são superficiais. Né? E uma das coisas mais errôneas na concepção humana é falar que amor, sintetizar amor entre homem e mulher. Falar que amor, isso é amor. Amor seria amor entre homem e mulher. Então, quando você usa a palavra amor, você tem que ter muito cuidado para falar, porque as pessoas já subentendem isso aqui. Então, se eu falasse assim, ó, eu amo meus companheiros de estudo, quer dizer que eu estou desejando ficar com meus companheiros de estudo? Há essa banalização da palavra. Então, compreendê-la é uma coisa muito importante. Eu lembro que em 94, 93, 94. Na época que as reuniões mediúnicas eram abertas, a gente tinha reunião de domingo aqui, e tinha reunião pública, né? As pessoas na assistência tinham a mesa ali. E fazia isso tudo junto, o evangelho depois da reunião mediúnica. Eu lembro que numa dessas reuniões, tinha um mentor espiritual, um companheiro espiritual, que sempre comunicava através de mim, né? Dava essa comunicação. E eu lembro que foi a primeira vez que eu fiz uma palestra, fiz uma palestra desenvolvendo esse tema amor. E depois disso, isso se tornou frequente, sempre pautando esse tema, justamente pela dificuldade que as pessoas têm de compreender o que seja o amor. Eu não lembro agora o discorrer da preleção dele. Ele fez várias usando esse tema. Mas era uma coisa tão singela, uma coisa tão tocante, tão simples de entender e tão admirável que a gente banaliza demais essa palavra. Banaliza demais. Eu tive essa experiência, grupos de amigos que ou é aniversário ou alguma coisa, as pessoas colocam, beijo, te amo, amiga linda, te amo. E na primeira grande dificuldade, Não era mais amiga linda. não era mais amiga linda, te amo. E eu lembro que quando eu ouvi essa frase, eu assustei, porque eu falei, Realmente, banaliza-se. Então, fica meio vulgarizada, então não traduz a verdadeira essência do que seja o amor. Então, como que a gente pode sintetizar bem esse sentimento? Mais ou menos assim. O que é Deus? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Depois vem atributos da divindade. Soberanamente justo e bom. Onipresente, onisciente, onipotente. Soberanamente justo. Então, um dos atributos de Deus é bondade, em toda a sua concepção. Aí vem o que é bondade, né? O que é bondade? Que é o amor em movimento. Bom, aí vem uma outra questão. O
que fala que nós somos o quê? Uma centelha divina. Uma centelha do Criador, que contém todos os seus atributos. Lógico, a serem desenvolvidos, né? Toda a sua capacidade, né? De sermos bons, justos, amáveis, gentis, ter todos os predicados. A gente pode desenvolver isso. Muito bem. A partir do momento que eu consigo desenvolver todos esses atributos, a esse conjunto, que nome que eu dou? Eu sou uma pessoa extremamente boa, literalmente, 100%. Empática, 100%. Indulgente, 100%. Caridosa, 100%. Fraterna, 100%. Junta com todos os atributos, um monte de que eu esqueci de falar aqui. Lá na apostila do Ezio, tinha mais de 23 atributos. Eu não me lembro de todos agora de cabeça. Você consegue desenvolver todos esses atributos. Que nome que eu dou a esse conjunto? Seria amor? Porque se faltar algum, no seu relacionamento com as pessoas, não vai ser completo. Agora, me explica uma coisa. Nós podemos falar que a gente não ama? Assim, um monte de coisa que a gente não tem? Não. A gente não sabe ainda. Pois é. A gente não sabe. Por isso que a palavra é banalizada. Pois é. Pois é. Então as pessoas falam amor. Eu amo determinada pessoa. Não é amor, é sentimento de posse. Eu não vivo sem tal pessoa. Não, isso é apego. Aí você vai lendo, entendendo melhor, sabendo que você pode amar sem a pessoa estar perto de você. Sem ser homem ou mulher, né? Pode ser. Você ama. Sem barreiras. Não existem barreiras fisiológicas, não existem barreiras familiares, vínculos sanguíneos, nada. Quando você chega nesse patamar, é que você está lá em cima na escala evolutiva. Nós vamos trabalhar para isso, estamos trabalhando para isso. Mas hoje a gente sabe ainda o que é amor. O amor renúncia. O amor renúncia. Sabemos o que é o amor renúncia? Que você se anula para que o outro brilhe. Algumas pessoas têm essas características desenvolvidas, né? Mas a gente está preparado para perder uma pessoa para o bem dela? Nos separarmos? Não estar em contato? Um filho, por exemplo, o melhor é ele ir morar lá nos Estados Unidos. A gente está preparado para esse desapego? Alguns sim, outros não. Então, o amor realmente é algo que nós estamos desbravando a cada dia, entendendo melhor a cada dia. É uma potência do Espírito. Amor é uma potência, a maior energia, a maior potência do universo chama-se amor. Nós somos essa potência e estamos em desenvolvimento. Então, falar que nós amamos ainda está bem completo. Mas já temos uma grande cota desse sentimento intrínseco em nós. Isso é inegável, mas não a cota do 100%. Alguns a gente está com 12%, outros 13%, outros 11%, outros 5%. Um dia nós vamos chegar em 100% em todos. Né? Por isso temos que ficar repetindo, vai para lá, volta para cá, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, nas mais variadas condições para desenvolvermos essas potências.
E já, olha, nós estamos no lucro. Nós já despojamos de muito da nossa liberdade. Isso permite que agora nós consigamos desenvolver essas potências. Enquanto a gente não livrar de orgulho, vaidade, revolta, vingança, enquanto a gente não livrar disso, a gente não consegue desenvolver as outras não. É paulatinamente, vai fazendo a reforma íntima, troca um por outro, troca isso aqui, esse pedacinho desse aqui, por um pedacinho desse aqui. É aos poucos. Aí, quando você ama de verdade, aí você entende o que é esse sentimento. Até então, a gente não tem noção. Eu acho que só com a evolução que nós vamos ter cada vez mais uma dimensão maior sobre isso. Não esqueçamos uma coisa: Deus é amor. Deus é amor. Nós somos criatura dele. Então, está intrínseco em nós. Então, estamos fadados a esse fim. Então, o que nos espera é coisa boa. Mas a gente só consegue se batalhar. Poxa, eu estou bem comecei. Agora vai começar aos aprendizes. Vamos lá. Então, amas o bastante. Vamos ver se alguma coisinha que eu falei bate aqui com o que o Emmanuel vai dizer. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava em Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida terra. Então ia dar um upgrade, né? Ia dar uma subidinha no cargo aí. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com amor as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Volta àquela questão que nós estávamos falando antes de começar. Lembra que eu falava que a parte intelectual é importantíssima, mas o desenvolvimento moral é essencial. E aqui está batendo em cima do que eu falei. É imperioso desse modo reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, são necessárias. Que tuas indagações, a gente está sempre indagando, sempre querendo saber, é super louvável, mas em verdade somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Volto a bater naquela tecla que eu sempre bati. Qualquer construção nossa, se não estiver embasada no Evangelho, vai desmoronar. Justamente. Então toda construção nossa, não estou falando de construção no termo material, construção íntima, construção do nosso ser,
construção da nossa família, toda a construção social, se ela não tiver bases sólidas, vai ruir. Estamos numa fase, não vou falar de política aqui não, porque não é o caso, mas estamos numa fase da história do nosso país em que a construção moral ela está sendo colocada em prova. Vamos lá, a desconstrução está aí. Como que se desconstrói os valores cristãos? Fazendo ruir a família. Base, família. Os filhos, naturalmente, quando necessitam, recorrem a quem? Aos pais. Os pais, por conseguinte, têm sob sua tutela, sob sua responsabilidade, o filho. Desconstrói a família. Qualquer um outro pode educar o filho e pode levar para qualquer lado. Desconstrói a sexualidade da pessoa. Você deixa de ter uma identidade. É polêmico isso? Eu não acho que é polêmico, não. É uma coisa que tem que se falar. A questão cultural está se banalizando de tudo. Tudo que é imoral está sendo colocado à frente como se fosse natural. Não é natural. É antinatural. Então você desconstrói a família, desconstrói a cultura, desconstrói o ser humano. O que vai ter? Qual que é a base? Ah, esqueci de uma coisa. A religiosidade. Banaliza-se a religiosidade. Olha os alicerces do cristianismo ruindo. No que vai se manter sustentada a sociedade? No caos. Kardec falou, né? Que a base de uma sociedade começa ali. A educação, a instrução começa ali. Se a família está indo lá para baixo, vamos ver. A família é o maior sinal de avanço da humanidade. Chama-se família. O maior sinal de avanço e desconstrói. Por quê? Porque as pessoas sendo incultas, elas sendo alienadas, elas sendo materialistas, elas sendo dependentes, é muito mais fácil você ter poder sobre eles. E como que as coisas funcionam nas regiões umbralinas? É o mais forte manipulando os mais fracos, escravizando, dando as migalhas para que aquele possa ter algum alívio, mas estar sempre dependente. É um plano trevoso. Não estou falando de viés político, não. Isso está claro e notório. Está claro e notório. Não foi anunciado uma vez, lá atrás, que nós estaríamos na época da separação do joio e do trigo? Faz as escolhas. O que você escolhe? Construção ou desconstrução? Desconstrução. A escolha é sua. Tem consequência. Se a grande maioria for por esse lado, o livre-arbítrio vai ser respeitado. Só que essa grande maioria vai ter o quê? A responsabilidade de corrigir isso. Aqueles que não tiveram participação estão isentos dessa inseguridade, logicamente não precisam perecer por esse caminho. Então, o que poderia acontecer? Isso não é uma previsão. O
que aconteceria se a humanidade desconstruísse toda a evolução que teve até agora? Ela teria que retificar. Então, aquele avanço que estava programado seria retardado. E isso pode acontecer? Na minha concepção, sim. Tanto é que tem um livro que eu li que falava o seguinte, que a evolução do nosso planeta deveria acontecer, deveríamos estar no estágio que nós estamos hoje, né, no ano 2000, no século XXI, no ano 700. No ano 700 era para a gente estar com esse padrão de vida que está aqui. E por que não aconteceu? Aí vem toda uma história da humanidade que vai adentrar muito. Mas levando assim, resumidamente falando, por escolhas nossas. Despreparo. Porque o avanço intelectual é muito rápido. É muito mais fácil você avançar intelectualmente do que moralmente. Pega uma criança qualquer, nascida em qualquer lugar desse planeta, qualquer lugar, que estaria fadado, numa zona bem miserável, que estaria fadada a ser, que ela tem um cérebro, logicamente, bem perfeito, matricula desde pequenininho, cria, educa, para ver se ela não aprende. É mais fácil você aprender o intelectual, mas e o moral? É mais complicado, é mais difícil, é um burilamento mais... É por isso que nunca está igual, né? Nunca está, nunca está. Mas a tendência é que a gente equilibre isso aí. Então, nós estamos numa fase de escolhas. Zona de transição mesmo, é uma fase de transição. Aqui a separação dos bodes da ovelha. Essa transição aí, que muitos acham assim, vai acontecer cataclismo, vai ser aquele expurgo em massa do planeta, né? Os especialistas vão ser tirados daqui em massa para que a psicosfera da Terra melhore. Isso já vai acontecendo há muitas e muitas décadas. Muitas e muitas décadas. Então, se eu precisar, quanto tempo não? Eu acho que desde ali do advento do Espiritismo já está acontecendo isso, porque se não me falha a memória. Então, já são 100 e tantos anos. Natural para que a vida evolua nessa escola, essa escola ela suba de patamar, é necessário que os alunos tenham melhores condições. Então, uns vão ser retirados daqui mesmo. Mas isso eu acho que não importa muito. Eu acho que importa mais a gente saber o que a gente pode fazer para contribuir nesse dever. Acho que uma das coisas mais importantes que a doutrina espírita, nós no Espiritismo, podemos fazer é divulgação. Isso aqui, levar um pouco da visão espírita a outras pessoas, deixar esse material disponível, mudar uma vida é muito importante. Contribuir para o avanço de uma pessoa, de um grupo de pessoas, é muito importante. E tem gente trabalhando nisso em todos os locais aqui do nosso país. Dia a dia, fala-se do Evangelho, expõe-se, inicia-se cursos, a mensagem vai sendo divulgada. Isso muda. Se a gente lembrar algumas décadas atrás,
não lembro quanto tempo, nós tínhamos aqui 120 mil espíritas no nosso país, pelo censo. Hoje, quantos que são? Me lembro, na casa de 7 milhões de espíritas. E sem contar as outras religiões. Então nós somos, nosso país é um país muito, muito religioso. Está preparado para ser realmente o coração do planeta. Tem suas imperfeições? Lógico que tem. Estamos em processo. Nós temos condições de ser isso. E a que ponto nós estamos dispostos a contribuir para que o nosso planeta, a nossa humanidade se renove, se melhore. Vivendo, sendo, não desconstruindo aquilo que já construímos, mas solidificando. Então, quando falarmos de bondade, que realmente a bondade esteja presente na nossa vida, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de agir, de interagir. Quando falamos de fraternidade, sejamos realmente fraternos, empáticos com as pessoas. Queiramos o bem. Tudo que a gente quer se exterioriza. Tudo o que nós quisermos fazer, nós podemos materializar. Falta-nos impulso, a vontade. Lembre-se sempre disso, vontade. Vontade de ser, de constituir-se, de ser. Eu quero ser forte, seja, reaja. Eu quero superar minha tentação. Haja para isso. Eu quero ser uma pessoa mais fraterna. Esforce-se em relacionar-se melhor. Quero ser uma pessoa mais intelectualizada. Procure boas matérias para se desenvolver. Haja, ação. Não estamos numa fase mais contemplativa. Uma fase de esperar assim. Vamos esperar para ver que o reino dos céus chegue até nós. Não vai chegar. Não vai chegar. Nós temos que ir até ele. E onde que se encontra o reino dos céus mesmo? De cada um de nós. Dentro de cada um. Se está aqui dentro, quem que tem que pôr esse reino, construir esse reino? Nós, somos nós. Então, onde que está o nosso amor? Aquela pergunta, amas-me? Faz de conta do que Cristo está fazendo para nós. Que ponto nós amamos o Cristo? Para que nós possamos fazer isso aqui, É imperioso reconhecer desse modo que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que suas indagações são válidas, mas em verdade somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. E o que nós falamos que é amor mesmo? É a constituição de todas as virtudes muito bem definidas dentro de nós e vivenciadas. Não é aquele pacotinho que você ganha e deixa guardadinho ali para seu consumo próprio. É a fonte. Lembre-se que amor é a fonte que vai jorrar de nós e vai matar a sede de todo mundo. Isso é uma bem metafórica de expor, né? Que é uma coisa subjetiva, mas dá para a gente entender que é doação. O que Cristo veio fazer aqui na Terra? Exemplificar. Ele mostrou o seu amor à humanidade? Mostrou. Exemplificou? Exemplificou. Perdoou? Perdoou. Curou? Curou. Conviveu? Conviveu. Consolou? Consolou. Olha quanto que ele fez.
Ele tinha essas potências, colocou em prática, não cruzou os braços. E olha quem que ele era. E quem nós somos? Somos ele em desenvolvimento, apenas alguns bilhões de anos mais novo. É questão de tempo. Questão de tempo. O tempo passa rápido, né? O tempo passa muito rápido. Então logo nós estamos aí com a coroa de espinhos. Essa parte tem que pular, né? Essa parte tem que reescrever. Mas alguma pergunta sobre o tempo? Tem que trazer um corpo dual, ou seja, uma conduta ética, equilibrada. Ele se constitui um modelo, né? Um modelo para a gente seguir, um parâmetro para a gente seguir. Qual é o modelo de perfeição? Cristo. Segue. Somos capazes? Conduta cristã, ou seja, por isso que ele tem aquelas três, né? É o modelo, guia e mestre. Cada um tem uma definição específica que sintetiza tudo isso. Pois é. Nós temos um longo trabalho de burilamento, de aperfeiçoamento para a gente desenvolver. Mas o ponto bom da história é que nós temos esses atributos para serem desenvolvidos. Imagina se não tivesse. Nós temos. Basta querer desenvolver. E olha, a vida foi feita para que nós desenvolvêssemos na marra. Mesmo aqueles que querem ficar estacionados, a vida impulsiona para o desenvolvimento. Não violenta. A vida não violenta, mas ela empurra. Ela vai sempre respeitar o nosso livre-arbítrio, mas as condições naturais já fazem esse impulsionamento. Parece uma coisa automática, né? Essa coisa de mesmo que não queira, chega uma hora tem que ir. É difícil de explicar isso. É aquilo aí mesmo. Uma certa hora fala, não, tem que ir. E vai. E a gente tem que despertar para isso, porque se a gente não quiser, não vai. Não vai. Se não quiser, não vai. E é respeitado. O que eu acho interessante é justamente isso. E mesmo você sendo contrário ao desenvolvimento, às leis, contrário ao cristianismo, né? Você é respeitado. O contrário, a parte contrária da história é respeitada, não é violentada. Mas lógico, tudo dentro de uma zona de atuação bem delimitada, bem perfeita. Ó, aqui você pode agir, fora daqui não tem jeito. Com os seus você pode interagir, com outros você está isolado. É mais ou menos assim que funcionam as zonas milaleiras, né? Eles estão literalmente separados de nós, né? Porque se estivesse junto ia fazer uma balbúrdia danada. Mas mesmo assim, estando isolados, ainda tem as suas escapadinhas, tem os seus detalhes, nada é 100%. E tem que ser assim. Tem que ter interação. Sem interação não tem desenvolvimento, né? Mas, voltando aos tópicos, qual foi o primeiro mesmo? A coroa, né? Falou dos espinhos que nós vamos ter para o nosso desenvolvimento. Obstáculos são necessários ainda e vamos ter. Mas, aqui, já, no segundo tópico, já fala sobre... Amas o bastante. Sobre amor, né? Então, vamos dizer que os espinhos vão burilar aquelas arestas, aquelas imperfeições que a gente precisa ainda dilapidar, aplanar. Mas o novo campo que vai nascer ali, retilíneo, vai ser sulcado no amor, na misericórdia, na fraternidade, na caridade.
ou seja, no Evangelho. Fora disso aqui, não tem como. Não tem como. Então, voltando ao momento que nós estamos vivendo, cada um pode fazer as suas escolhas, mas vai ter uma repercussão seríssima nas escolhas que nós fizermos. Caminho. Bem lembrado o título do livro, o caminho que nós temos que seguir, a verdade que estamos a descobrir e a vida que nós temos que vivenciar. Né? O roteiro está aí. Volta naquele velho dilema, né? Qual que é a dificuldade que nós temos? É nossa. Só superar as nossas limitações. Olha só como as coisas estão bem mais fáceis hoje em dia. A gente pode reunir e não vai ser perseguido. A gente não vai para a fogueira, não vai para um circo romano, né? Devorado pelas feras, né? Nas feras, por causa da nossa escolha religiosa, né? Então já temos um bom avanço aí, uma boa facilidade, um facilitador. Agora realmente é a prova. Te dão um campo limpinho para você construir. A sua construção vai demonstrar realmente a sua evolução ou as suas arestas a serem, né, buriladas ainda. Cada um tem a sua, cada um está no nível. A gente não deve pensar assim, tal pessoa está bem à frente de mim. Nós estamos no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Está tudo certo. Só façamos a nossa parte. Não preocupa com o outro. O que a gente tem que preocupar com o outro é conviver bem, interagir bem, respeitar e tudo mais que o Evangelho nos orienta. O resto, se estivermos nesse caminho, com toda essa verdade e aproveitando a nossa vida, seja material ou espiritual, a gente vai adiante. Que Deus nos guarde, nos proteja, nos ilumine, para que a gente nunca desvie do caminho. E se, hora ou outra, nossas forças esmorecerem, nossa vontade dar uma fraquejadinha, não esqueçamos que não estamos sós. Busquemos ajuda. Sempre haverá alguém disposto a nos ajudar. Não imaginemos que estamos sós. Nunca estamos sós. Ninguém. Quando a força esmorece, do fundo do coração, pede ajuda, que ajuda. Só não pede para ganhar na Mega Sena que não dá certo. Mas, se for justa a reivindicação, Deus não dá pedra àquele que pede pão. Não, com certeza. Gente, boa semana a todos. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos novamente desenvolvendo o nosso estudo com muita saúde e muita paz. Boa semana.